Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui, eu e Jaque, para mais um episódio, o 8º episódio do podcast Fazer Diferente Faz Diferença. E hoje a gente está com uma convidada super especial, a Gláucia Guarcello. Seja super bem-vinda, Gláucia. A Gláucia é Chief Innovation Officer da Deloitte e ela vai contar o resto da bio dela, porque é uma bio super extensa. Então, Gláucia, já passo a palavra para você na nossa pergunta tradicional, que é: quem é a Gláucia? Como que foi sua trajetória até aqui? Primeiro, obrigada pelo convite. Fiquei super feliz e honrada pelo convite. Falar um pouco da minha trajetória, de mim. Eu sou mineira, sou de Belo Horizonte. Eu sempre gostei muito de design em geral. Eu não entendi ainda o vínculo com a inovação. Mas eu sempre gostei muito de design, eu sempre gostei muito de desenho, sempre desenho até hoje. E eu queria fazer na graduação arquitetura. Por gostar de design. Eu fiz 6 meses, mas depois larguei. Eu tinha muita vontade de fazer arquitetura. Mas aí meu pai, mineiro, tradicional e tal, ele começou a falar, nem tão tradicional, mas nisso ele era bem tradicional. Ele começou a falar que, como eu gostava de matemática, ele falava, poxa, faz engenharia civil ao invés de fazer arquitetura. E aí fui fazer engenharia civil. Fiz engenharia civil na faculdade, aí fui fazer meu mestrado na engenharia de produção, depois na UFRJ, aí eu já estava no Rio. Só que quando eu formei na minha faculdade lá em Belo Horizonte, logo depois eu fui transferida para Manaus. E aí eu morei 4 anos e meio em Manaus, fui para lá para trabalhar na obra da Arena da Amazônia, para a Copa na época. E o que você fazia lá? Eu era engenheira de produção, de obra mesmo. Legal. E aí lá na obra eles decidiram fazer um programa de Lean Construction, que é o quê? Basicamente pegar conceitos de produção de indústria automotiva e aplicar a construção civil. E me colocaram para tocar esse assunto, porque eu sempre gostei muito de estudar. Então, eles falaram, ela vai gostar de tocar isso aqui, me deram para tocar. Comecei a estudar bastante sobre esse tema. E a gente teve um concurso global da empresa para projetos de inovação. E eu inscrevi o projeto de Lean Construction nesse concurso. E aí a gente ganhou o primeiro lugar, eu ganhei um curso de inovação. Que legal, você tinha que idade? Já estava formada? Eu formei muito cedo, né? Eu sou 2 anos adiantada na escola. Então, eu formei com 20. Eu devia estar com uns 22, por aí. E aí, eu fui fazer o curso de inovação. E na engenharia, não tem muito conteúdo de inovação. No curso de engenharia, não tem muito conteúdo de inovação. Então, quando eu vi aquilo estruturado daquela forma, eu falei, gente, é isso que eu estava procurando. Esse é o assunto que eu gosto, que eu não entendia se era design, se era arte. Eu ficava um pouco assim, eu gosto de administração, mas eu gosto de arte também, mas eu sou boa de número. Eu não conseguia entender, assim, o que eu era, sabe? Eu era um bicho estranho ali no meio. Mas o que te gerou esse clique? Era o modelo Quando mental? eu fui fazer o curso e eu entendi que inovação concilia todos esses conceitos que eu gosto, aplicados a criar novos negócios, novos produtos, novos serviços. Eu sempre adorei coisa nova, eu sempre gostei de tecnologia. Então, eu acho que foi a única vez que eu vi um lugar que eu falei, gente, eu nasci pra fazer isso. E eu lembro que no curso eu pensei isso, eu falei, gente, eu nasci pra fazer isso. Que legal. E foi demais, assim, foi um estalo de propósito de vida. Sensacional. Vou até falar, o Walter Piratiani, obrigada, Walter, foi o professor de inovação que fez eu falar, eu quero fazer isso o resto da vida. Meu amigo até hoje. E aí eu, depois fui transferida pro Rio de Janeiro, porque o projeto de Lean Construction que eu tocava lá teve muito sucesso, a gente conseguiu umas produtividades muito altas. E aí a sede da empresa, que era no Rio, queria que eu fizesse isso em outras obras. Mudei para o Rio para fazer isso em outras obras, pegar as obras ali da América Latina. E aí, quando eu mudei para o Rio, eu me inscrevi no mestrado na UFRJ, já em gestão da inovação e desenvolvimento de produto. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer, fiz engenharia de produção, desenvolvimento de produto. E aí, nesse meio tempo, a questão do Lean Construction foi crescendo na consultora que eu trabalhava. E aí, o COO da América Latina virou COO global. E quando ele virou CEO global, tinha um responsável pelo Lean da Europa, África e Ásia, tinha eu na América Latina. E ele basicamente falou, olha, vocês têm approaches muito diferentes, vamos ver quem manda melhor, quem conseguir gerar mais impacto, acaba assumindo o mundo inteiro. Gente, ele colocou vocês numa gente, arena. Não, e eu sou ariana, né? Então, assim... Quer fazer tudo. Você falar pra um ariano que vale um palitinho de dente, a gente tem um negócio ali dentro... A gente faz terapia, a gente se controla, a gente controla o lado competitivo. Mas na hora que é permitido usar, pro ariano é muito gostoso. Então, em resumo, eu me matei de trabalhar, como nunca tinha trabalhado na vida, dei o triplo de resultado e assumi o mundo inteiro.
E aí eu virei a primeira diretora mulher desta grande construtora. Também foi numa época que estourou Lava Jato, então assim, era uma loucura. E eu amo essa agitação. E aí a gente chegou a ter na área de inovação lá 110 engenheiros espalhados mundo afora. Fiz projeto na África, Europa, Ásia, e a sede da empresa era no Rio. E aí fiquei no Rio 12 anos da minha vida. Aí fui emendando, né? Terminei o mestrado, fui fazer MBA na Copiad. Aí terminei o MBA, fui fazer doutorado na Copiad. Nunca mais saí da UFRJ, fiquei lá 13 anos. Quantos anos você tinha quando você assumiu como diretora global? Lá eu tinha 26 para 27, 27 anos. E como foi? Primeira foi mulher, horrível. Provavelmente, com essa idade, foi num horrível. ambiente completamente masculino. Foi horrível por vários motivos. Horrível. Primeiro, todos os meus pares eram muito mais velhos do que eu. Uhum. Então tinha ali uma questão de rejeição mesmo. Tem a questão da difamação, porque querendo ou não, qualquer mulher jovem que é bem-sucedida, exato. alguém começa a falar que, com certeza tá tendo um caso com alguém, ou com certeza... Eu lembro que eu sou muito brincalhona, eu falava, gente, eu queria ser tão sedutora quanto vocês pensam que eu sou, mas eu não sou, infelizmente. Não foi por esses motivos, foi porque eu realmente estudei esse assunto. E brincadeiras à parte, quando estourou toda essa história da Lava Jato, inovação se tornou um tema muito relevante. Sim. E aí é meio a fome com a vontade de comer. Eu tinha feito mestrado em inovação no momento que a empresa mais precisava de alguém que soubesse inovação. Foi feito um programa de reposicionamento estratégico. Inovação saiu como um dos temas principais. E aí eu falei, olha, eu sei fazer isso aí. Foi literalmente isso. Foi um pouco de estar no lugar certo na hora certa e um pouco de também eu tinha estudado um assunto que era inútil até então, né? Porque eu não tinha muito como aplicar ali. E que de repente, por sorte, virou um assunto importante. E que todo mundo tinha que te ouvir, porque você que dominava o tema. Exato, eu tinha feito um mestrado de 3 anos, que eu já tinha acabado, a galera estava começando a estudar aquilo. Então Sim. eu tinha ali Ou seja, estudem coisas que vocês gostem, independente delas serem úteis ou não. E aí, fiquei vários anos lá, ajudei na reestruturação da empresa pós-Lava Jato. E aí eu fui convidada para ir para Deloitte. Na verdade, eu já estava querendo ir para consultorias em geral, comecei a dar um sounding, porque depois que a empresa estabilizou pós-crise, eu fiquei sentindo falta daquela adrenalina. E aí eu virei pro meu chefe, né, o meu gestor, e eu falei, quero sair, não sei para onde eu vou. Avisei 6 meses antes, não sei o que eu vou fazer na minha vida, não quero ficar, quero fazer outra coisa. E o que você diria que é essa adrenalina? É o não saber o dia de amanhã? Eu gosto muito de risco, em geral, assim. Eu gosto de ter um espaço onde eu possa estar criando coisas novas. Eu não sou uma pessoa muito de rotina. Então, quando uma coisa fica muito estável, muito rotineira, eu tendo a perder o interesse. Em geral, eu sou muito boa em desenvolver produtos, serviços novos, negócios novos e spin-offar para outras pessoas escalarem, tocarem e tal. Eu sempre essa parte de design, ideação, estratégia, a parte que eu trago mais valor. Legal. E aí eu fui para Deloitte, porque eu ia poder trabalhar próximo do Larry Kiley, principalmente, que era um dos meus ídolos de inovação. E ele era o líder global de inovação da Deloitte, na época. E fui a primeira pessoa da área, né? Fui contratada para criar a área. Hoje nós somos 200 pessoas. Uau, não existia job description. Não existia. Não, existia o Chief de inovação, mas era pautado na tecnologia. Mas nessa pegada de inovação, de estratégia inovadora e tal, não tinha uma área específica. Existia no exterior, mas não existia no Brasil. E hoje nós somos 200 pessoas, a gente faz consultoria estratégica de inovação para mercado. A gente faz a inovação para a própria Deloitte. E, enfim, é muito legal. Tem o centro de tecnologia também, mas é muito relacionado a isso, né? Como desenhar o futuro das organizações, ajudar as empresas, tanto a própria Deloitte quanto outras, a se reinventarem, a crescerem. Vim para a Deloitte como diretora, no mesmo cargo que eu tinha lá. Tô na Deloitte há 5 anos. E aí, hoje eu tô como sócia, depois virei sócia e tudo mais. E a primeira mulher também nessa posição de Chief de inovação, sim. E como que tá sendo agora a ser mais uma vez a primeira mulher nessa posição, né? Hoje eu acho que é bem mais tranquilo. A gente amadurece também, a gente sabe lidar melhor com a política corporativa ao longo do tempo. Também tem um ponto de que a gente confia mais na gente também, né? Eu acho que com a idade a gente começa a entender o valor que a gente tem. E aí você não duvida tanto mais de você também. Eu acho que a insegurança quando a gente é jovem é porque a gente também ainda não se encontrou muito. Então você tá ali naquele dilema de tentar descobrir quem você é, ao mesmo tempo que as pessoas estão te questionando se você estiver muito em evidência. E aí você começa a comprar o que as pessoas têm questionado, porque você ainda não tá muito bem resolvida com você mesma.
Hoje é bem mais fácil de lidar com isso. Fora que hoje é uma dinâmica de empresa diferente. O mercado de engenharia e construção, de infraestrutura, é um mercado extremamente machista. Super. Consultoria não. Consultoria tem mulheres maravilhosas, assim, eu sou a primeira líder de inovação mulher na empresa no Brasil, mas a líder da consultoria empresarial, que é o maior business da empresa, é uma mulher. A gente tem várias mulheres no board. A gente tem, assim, vários exemplos que eu posso olhar para cima e falar, existem diversas executivas muito mais bem-sucedidas que eu lá dentro, que é bem diferente do que eu tinha na empresa anterior. Então, eu acho que isso também ajuda, porque você não tá ali desbravando o caminho completamente do zero mais, sabe? Você tá dentro de um sistema que é pró-mulheres, o que já ajuda muito Exato. também. E com outras, né? Mulheres do lado pra... Exato, você mulheres que você compartilhar, admira, que você inspira, exato, que que você te se sente inspira. inspirada, exatamente. Você olha pra cima, tem pra onde ir, entendeu? Tem referência. Sim. E falando em referência, para quem quer seguir nesse teu caminho, tem um pré-requisito, digamos, de cursos de conhecimento, de base, de repertório, qual é o perfil que você procura, assim, digamos, para alguém que queira habilidade assumir mesmo, inovação? De inovação, vamos lá. Saúde mental. Isso em primeiro lugar. Inteligência emocional, tô brincando. Também. Mas eu acho que tem algumas coisas que são super importantes. Tem coisas que são soft skills e hard skills. Falando dos soft skills, tem que ser uma pessoa muito resiliente, porque lidar com mudança é sempre difícil. Você sempre vai estar tocando o ego das pessoas, você sempre vai estar incomodando de alguma forma. E não é você pessoalmente, é o objeto do seu trabalho. Sim, você tem que gerar a zona de desconforto, Exato. né, pra E evolução. você ouve não o tempo O todo, tempo né? Porque você todo. tem que quebrar as barreiras de Insistir, todas não as áreas da desistir. empresa. Se você é muito estimulado pelo que os outros pensam de você, a carreira de inovação não é uma carreira para você. Porque você vai ouvir o não o tempo inteiro. Tudo não pode fazer, tudo vai dar errado, até que dá certo. Então, essa questão de conseguir ver além daquele não, conseguir ver o potencial do negócio, o potencial do produto, o potencial do serviço, testar no mercado, ter feedback real, realimentar aquilo, lidar bem com falha, que é uma coisa que a gente não é muito ensinado a lidar também. Trazer aprendizado, não se martirizar quando você erra, porque faz parte do escopo errar. Você está experimentando. Então, toda essa parte de resiliência. Eu falo que tem que ter uns skills também de psicólogo, porque não tem como, você lida muito com mudança, e aí as pessoas se sentem ameaçadas, fragilizadas. Grande maioria do tempo você vai estar conversando com essas pessoas. E no hard skills depende muito do tipo de inovação que você vai estar mais focado. Tem gente que vai mais para a parte de estratégia de inovação, e aí você vai vir mais as escolas clássicas de estratégia para desenhar portfólio de investimentos em inovação, como você vai gerir os projetos, sistema de gestão da inovação, seja aberto, seja fechado, num paradigma corporativo. Tem gente que vai mais para a tecnologia em si, então como eu vou aplicar a tecnologia para resolver determinados problemas. Tem gente que vai mais para a parte de empreendedorismo, seja do lado da startup, seja do lado da grande empresa, mas vai trabalhar com ventures, novos negócios, enfim. Depende muito do que a pessoa gosta de fazer, porque até o perfil é bem diferente. Em geral, a pessoa mais do ventures e da estratégia é muito boa nos processos de ideação, criação, teste, prototipagem, não necessariamente nos processos de escala. Tem muita gente que é muito boa na escala, mas não é tão bom na parte do processo de desenvolvimento de solução. E onde você se encontra? Eu sou total desenvolvimento de solução, assim. Escala, para mim, eu já perdi o interesse. Em geral, não tanto, né? Mas, assim, depende muito do projeto. Mas, no geral, onde eu vou trazer mais valor é na criação da solução. Seja criar produto, seja criar serviço, seja criar empresa, negócio. Enfim. Legal. Eu acho que, por ser uma área ainda relativamente nova, seria muito legal se você pudesse falar pra gente, assim, de um grande projeto de inovação que brilhou teus olhos. Não necessariamente grande em termos de resultado, mas do impacto que você trouxe. Então, tem alguns, né? Vou ver quais que eu posso citar. Deixa eu pensar aqui nos meus... Eu tenho muitos NDAs, então eu tenho que pensar bem. Ah, sim. Teve um muito legal que a gente fez para construção civil, que era um projeto, por exemplo, de água imantada para concreto, que foi desenvolvida uma água que ela tem propriedades de ímã e ela aproxima as partículas do cimento. Então, você gasta menos cimento por metro quadrado de concreto que você faz.
Legal. Que o Com o concreto... uso da água. Com o uso da água. Então, você coloca mais Sensacional. água e menos cimento. Uhum. O cimento é muito mais caro do que a água. Uhum. Então, você reduz em 5 a 6% o custo de metro cúbico E aí vocês de concreto. patenteiam. Depende muito. Nesse caso, foi uma parceria da empresa com a startup. E depois a empresa comprou a startup. Depende do volume, né, que for utilizar. Depende se foi viável, se não foi, enfim. Mas esse foi muito legal. Eu acho que todas as soluções de inovação que são relacionadas a impacto social mexem muito comigo. Uhum. Então, a gente às vezes vai trabalhar com população ribeirinha, às vezes a gente vai trabalhar com educação. Então, tem alguns projetos que tocam meu coração, assim, porque eu gosto dessa parte de impacto social. Mas tem muitos que eu não posso falar, porque eu tô de Naturalmente. MBA. Mas é muito nesse aspecto, né? Existem clientes e empresas que estão buscando inovação P&D. Uhum. Aí eu vou estar falando de estudar materiais, estudar moléculas, estudar tecnologia, estudar esse tipo de coisa para desenvolvimento de produtos, basicamente. E tem clientes que estão mais no espectro da gestão da adoção de tecnologia, transformação digital, estruturação dos negócios atuais de uma maneira mais inovadora. E ainda tem outros que estão tentando criar novos negócios. Uhum. E aí, novos negócios, em geral, são novos serviços, não é produto. Tudo depende, né? Não tem um caminho único. Depende muito da estratégia que aquela empresa tem. E você mencionou diversas indústrias, né? Diversos setores, indústrias, etc. Quais são os principais desafios quando a empresa te chama para fazer projetos de inovação? O que você vê que, independente da indústria, as empresas têm como desafios em comum? Um desafio comum é a resistência à mudança. Sempre vai existir. A cultura, por mais moderninha que seja, é moderninha até a página 2, né? Depois ele dá uma travada. Sempre vai existir também uma preocupação em relação ao novo, uma insegurança, que eu acho que é completamente natural do ser humano. Então, a gente conseguir gerar esse conforto no desconforto é super importante. Porque, no fundo, é isso, né? Como eu entendo que não é que o ambiente de incertezas que a gente vive hoje vai ficar mais certo. Ele vai ficar mais incerto. Uhum. Porque a gente tem um volume de desenvolvimento tecnológico, de convergência tecnológica tão grande que não vai ficar mais tranquilo. Então, é como eu aprendo a trabalhar neste ambiente de negócios, em que eu vou ter cada vez mais tecnologias, cada vez mais disrupções, cada vez mais negócios novos matando negócios anteriores, e eu tenho que experimentar. Antigamente, existia muito esse paradigma a performance que eu tenho hoje, eu tenho para sempre. Eu consigo aposentar fazendo a mesma coisa o resto da vida. Hoje, a gente já sabe que o risco de não fazer nada, muitas vezes, ele é maior do que o risco de tentar uma coisa nova. Porque o risco de não fazer nada é quebrar daqui a pouco tempo. Porque a gente está sempre sob ameaça de diversas soluções que substituem um monte de coisas que a gente faz. Então, eu acho que isso é um grande desafio. Você trazer para pessoas que sempre estiveram ali dentro das empresas, vivendo aquela realidade, aquela bolha, como se o mundo fosse ali, né? Uhum. Que elas possam observar o que está acontecendo com o mundo e falar, meu Deus, eu tenho que testar alguma coisa diferente, né? Claro. Construir um futuro diferente. De forma ativa, acho que é isso. Interessante. Falando nisso, como que você enxerga as relações humanas, dado que a maioria dessas tecnologias já está chegando e já está causando algum impacto no dia a dia dos trabalhos, né? De Aliás, forma geral. E a gente ouviu muito sobre isso no Singularity University, que a gente participou do Executive Program, né? Perfeito. Gente, então, eu acho que o primeiro ponto é a gente fazer as pazes com o fato de que a tecnologia não vai ficar mais lenta, né? E a gente, como humanidade, tem que fazer as pazes com isso, porque às vezes parece que a gente tá lutando contra uma coisa que não é possível lutar contra. É o meio aceitação. Sim. Aceita, não vai ficar mais lenta. Aceita que dói menos. Exato, é meio isso. Mas tem um ponto que o nosso cérebro não foi desenvolvido numa lógica exponencial. A gente não é nem capaz de pensar exponencialmente. E o que isso traz como consequência é que a gente não imaginava diversos efeitos que essas tecnologias exponenciais têm causado nos seres humanos. Uhum. A nossa convivência social é diferente, a maneira como a gente interage com as pessoas é diferente, as relações humanas são diferentes, a intimidade é diferente. Tudo porque todas essas tecnologias foram mudando como a gente se comporta. Sim. E isso em larga escala, a gente não sabe o que vai ser, a gente não sabe para que caminho a humanidade está caminhando mesmo, sabe? A gente não sabe se vai ser uma
uma sociedade extremamente tecnológica, mas pouquíssimo humana, porque as relações humanas não vão ter tanto valor mais. Você tem outras coisas, né, ocupando o seu tempo ali o tempo inteiro. Eu sou sempre otimista, então eu tento fazer a minha parte para ajudar na parte otimista, mas é tenso. Eu entendo que é tenso, e assim, eu entendo que a gente está falando de tecnologias que podem ser usadas muito para o bem, para resolver vários problemas que a gente nunca conseguiu resolver, mas que tem potencialmente o mesmo poder de fazer catástrofes imensas, né? E cabe a gente tentar, de alguma forma, estruturar isso melhor ou autorregular de alguma forma, para a gente não ser tão vítima assim. Mas é complexo, é bem complexo. Esse tema é super delicado. E humanizar, no fim das contas, para mim vai ser o último valor que a gente vai ter, como sociedade mesmo, porque a grande maioria do que a gente chama de trabalho, as máquinas já fazem ou vão fazer. Serão pouquíssimas coisas, ou quase nenhuma, que o ser humano vai ter de valor de trabalho que ele é melhor do que a máquina. Você fala de hard skill aqui, né? Hard skill. Uhum. E eu acho que, por isso que o que eu falei de humanidade, que é esse soft skill, para mim vai ser o único valor que a gente vai ter como humanidade mesmo, porque não adianta você competir no hard skill com o que é uma máquina. Então, tudo aquilo que a gente passou anos reprimindo, né? Afeto, toda a parte de empatia, inteligência emocional, relações mais íntimas, né? Relações mais intensas. A gente foi aprendendo ao longo dos anos a virar meio máquina, né? O executivo ideal, ele é frio, ele é seco, calculista. Ele é sério, calculista, cheio de resposta certa. Mas tudo isso a máquina já faz melhor do que a gente. O ser calculista, frio e ter um monte de resposta certa. A gente deveria focar no outro lado. E isso é muito legal, a gente começar a entender, no mundo em que eu não preciso fazer essa parte aqui para gerar valor econômico, porque eu tenho tecnologias que vão ser capazes de criar valor por si aqui, como que eu posso criar outros valores, né? Ou como que eu não posso perder valores que eu não deveria perder e que estão se perdendo. Legal essa provocação. Você estava falando e eu pensei, nesse caso, eu acho que as mulheres, elas têm até uma vantagem, né? Sim. Pela sensibilidade que a gente carrega, acho que a leitura, essa visão, acho que um pouco mais empática que a gente tem do mundo, né? Isso é um tema extremamente delicado. Eu já ouvi algumas pessoas falarem, o líder do futuro, ele tem características muito mais ligadas ao feminino do que ao masculino. É um tema delicado porque o feminino e o masculino também é construto social, tem uma parte biológica, a gente começa a entrar numa seara de nós somos assim ou nos fizeram assim. Que não, enfim, não é o mérito aqui. Mas independente disso, as características que comumente são mais atribuídas à formação do feminino, seja social, seja biológica, são realmente características que vão ter mais valor nessa liderança do futuro do que as que são ligadas à imagem do masculino. Não que um homem não possa ser sensível, uma mulher não possa ser durona, pelo amor de Deus. Mas nesse sentido, né? Aquilo que é atribuído no padrão a essas características realmente está mais voltado para o feminino. Eu fico me perguntando quando que vai vir esse salto também na forma de fazer as coisas, porque se você olha um currículo hoje, ele é muito pautado em hard skills e pouco pautado em soft skills, e a gente está falando aqui que é justamente essa inversão que vai acontecer em um breve futuro, né? O ponto é que a gente não tem nem como ter o currículo do soft skill claro, porque a gente não tem sistemas educacionais bons de soft skill. Sim. Então, como que eu vou comprovar que eu tenho inteligência emocional? Literalmente, a pessoa tem que me contratar e me ver no dia a dia. Exato. Fora que você consegue, numa entrevista, você consegue identificar qual que é o perfil daquela empresa e muitas vezes agir conforme, mas no seu dia a dia que você vai dizer. Você é outra pessoa, exato. Então, é muito complexo isso mesmo. E eu acho que como a gente está baseado num sistema corporativo que ele foi desenhado para outro tipo de perfil, a gente continua replicando aquele tipo de perfil. A gente contrata pelo técnico, demite pelo comportamental. Contrata pelo técnico, demite pelo comportamental o tempo inteiro. Mas você não percebe que está mudando bastante isso? Principalmente não necessariamente só em corporação, mas se você pega principalmente startup contratando,
ela vai muito mesmo pelas habilidades, pelo comportamental. Claro, é o que você falou, né? Na entrevista não tem como, em uma entrevista, você analisar tudo isso. Mas hoje, cada vez que o tempo passa, eu vejo que as pessoas elas estão contratando menos pelo currículo e mais sobre as habilidades, os soft skills, o que que aquela pessoa entrega no dia a dia. Enfim, Em startups, isso eu vejo também acontecendo esse shift mais rápido. Em corporação, menos. Ainda não. Menos. É uma Você questão falar geracional, não tem? E é uma questão de alguns paradigmas. Você fala assim, eu vou contratar alguém sem universidade, mas que, poxa, é super Entra humano. nas mudanças que a corporação de você tá passando. defender isso. Para o ambiente corporativo é difícil ainda. Tem alguns julgamentos que são muito subjetivos, né? É. E aí isso é mais difícil você colocar na balança. Exato. E você também é uma líder global, né? Ou seja, você toca culturas diferentes voltadas a projetos de inovação. Como que você enxerga a cultura nesse sentido? Então, hoje na Deloitte Brasil, eu faço projetos no Brasil, mas eu já trabalhei muito globalmente com projetos de inovação. O interessante da cultura é que existem características culturais pró e anti-inovação em qualquer cultura. Se a gente for falar do brasileiro, o brasileiro é muito criativo, né? O jeitinho brasileiro é maravilhoso. O brasileiro é pouco disciplinado. O brasileiro começa muito e termina pouco, via de regra. E o brasileiro perde o foco muito fácil também, ao longo do processo. O brasileiro tem muita dificuldade de priorizar e focar naquilo que é mais importante de fato. A gente é muito disperso, como população em geral. Se você pegar China, são pessoas extremamente disciplinadas. Pouco criativas. Extremamente focadas. E que não tem problema nenhum em seguirem comandos. A gente é mais rebelde, né? Sim. O chinês, ele é mais conforme, ele é mais culturalmente hierárquico. Então, isso também é uma característica de lá que atrapalha a inovação, mas que ajuda na escala, por exemplo. É muito boa para processos de escala. Eu trabalhei muito na África, e aí o desafio é bem diferente, né? Na África, a gente está falando de trabalhar com... Tem gente que eu já tive contato que nunca tomou um banho quente na vida. Então, né, eu tive algumas experiências trabalhando no Congo, Camarões e Moçambique. Foram os 3 países que eu mais trabalhei. E era impressionante como que é outra realidade a maneira de ver o mundo. Então, por exemplo, no Congo, as redes sociais são controladas. Então, as pessoas não têm muita ideia que existe uma vida lá fora diferente. Então, para eles, aquela realidade ali é a realidade do mundo. Perspectiva limitada. É uma perspectiva limitada. E você não consegue criar uma coisa que você nunca viu. Então, se eu pego, né... outro dia eu estava conversando sobre isso com um amigo meu. Ele falou assim, se você pega um homem das cavernas e você consegue transportar ele para nossa época, ele vai ver um prédio, ele não consegue conceber o que é um prédio. Porque ele nunca viu o contexto que dá significado para aquela coisa. É meio que a mesma coisa. Se você tem uma sociedade que não tem contato com outras realidades, você não consegue abrir muita cabeça. E aí, o que é o problema? Para o inovador em geral, a possibilidade de ter várias respostas é a base do nosso pensamento, que é a base do pensamento científico. Eu não tenho uma resposta absoluta, eu tenho possíveis respostas para qualquer problema. E eu vou experimentar e ver qual que funciona melhor. Quem me diz o que funciona melhor é a resposta empírica, né, daquilo. Quanto mais uma sociedade é limitada em termos de acesso a conhecimento ou acesso a vivências, mais essa sociedade acredita em verdades absolutas. E mais essa sociedade é dogmática e fechada a qualquer coisa que possa abrir a cabeça. E aí mais atrasado fica. E vira um ciclo vicioso, porque essa sociedade não consegue, testa, né, novas possibilidades. Não consegue nem ter a base para testar coisas novas. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso especificamente. Você acha que as redes sociais estão aí para, acho que, fomentar essa questão das verdades absolutas? Eita, vamos lá. Difícil, né? Polêmica. Eu vou falar depende. Resposta típica de professor de administração, né? Por quê? Eu acho que as redes sociais têm um lado muito bom que é dar acesso democrático, digamos, você tem que ter internet pelo menos, mas um pouco mais democrático, a outras realidades e acesso a conhecimento para qualquer pessoa. Então, assim, eu nunca vou conseguir viajar para um outro país, eu consigo ver como é, eu consigo ver foto, eu consigo ver vídeo, eu consigo entender um pouco mais da cultura, então eu consigo abrir um pouco mais a minha cabeça se for isso que eu quero. Por outro lado, então esse potencial existe por trás das redes sociais. Por outro lado, o que vende para anunciante é clique.
Uhum. Então, na grande maioria das vezes, os algoritmos não são desenhados para fomentar ganho de cultura e conhecimento. Eles são desenhados para treta, porque treta gera mais clique. E aí eles são muito polarizados. E essa extrema polaridade gera crenças absolutas que você ainda acha uma tribo ali que acredita. E pode ser a Cegamente. crença mais absurda do mundo. E existe. ter um grupo ali que acredita Uhum. fielmente naquilo. Coisas que a ciência já provou, coisas terraplanista. É. E tem um grupo que acredita fielmente naquilo. E aí você começa a fazer um desserviço, você começa a fazer o contrário, você começa a desaculturar as pessoas. Por quê? Porque o propósito do uso da tecnologia não é a tecnologia em si é o mesmo ponto que a gente estava falando antes. Ela teria um potencial maravilhoso de gerar acesso e de mudar a cabeça das pessoas e de gerar mais ideias, né? Criatividade é combinação de repertório. Você precisa ter visto várias coisas para você poder criar coisas novas. Ela perde esse potencial porque o dinheiro vem de eu fomentar o extremismo. E aí o extremismo acontece. Então, dica prática para quem estiver assistindo, curta coisas que você não curte. Uhum. Eu faço muito isso, assim. Seja curioso, né? Eu Saia pego... da bolha, né? Não, mas não é só isso. Interage com o algoritmo para ele não te mapear tanto. Uhum. Então, por exemplo, às vezes eu curto fotos de visões políticas que eu não concordo. Eu curto posts que eu não concordo. Que aí vem... E eu curto outros que eu concordo. Sim. Porque eu dificulto pro algoritmo me mostrar só Legal. o que eu gostaria de ver ou ficar me fazendo só sentir ódio. Então eu vejo neutro. Eu acabo ficando... Eu sou uma pessoa muito difícil para as redes sociais me mapearem. Muito. Porque eu forçadamente interajo... Eu posso parecer pros meus amigos uma maluca, né? Porque eu vou curtir o negócio do Lula e do Bolsonaro. O pessoal fala assim, ué, mas ela votou em quem? Mas porque eu quero... Ouvir as opiniões. Eu quero estar numa zona onde eu entenda o que as pessoas estão pensando e que eu não fique no extremismo pelo extremismo. Porque é muito fácil você encontrar... O ser humano quer pertencer, né? É o nosso instinto mais profundo. Se você acha um grupo que pensa como você e esse grupo é unido, essa crença vira mais importante que tudo. E aí vai virando mini movimentos de seitas mesmo, né? São várias pequenas seitas, assim. Sim, total. E fica irracional. Começa a ficar irracional. Então, vira um grande perigo, no fim das contas. Além de todo ponto que a vida nas redes sociais não é a vida de verdade. Exato. E aí, dependendo da rede social, né? Mas se você pegar lá Instagram, é uma vida muito mais feliz do que a vida de verdade é. Ninguém vai postar lá que tá deprimido. Todo mundo vai postar o dia que tá viajando, o dia que tá bonito, o dia que tá estudando, que tá fazendo uma coisa Quando legal. sua filha acorda às 4 da manhã, você não hoje posta. minha filha acordou 4 da manhã. Eu não postei lá, ai, que inferno. Não. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a comparar o recorte da melhor coisa da vida do outro com a nossa realidade. Porque isso aqui não é a realidade. E a gente precisa ter consciência disso, porque o que existem de casos de depressão por causa de redes sociais, comparação de vida, fora toda a edição de foto, etc., que as pessoas acreditam que aquela imagem ali é real e também não é. Tudo é questão de ângulo, luz, Photoshop e outros aplicativos. Então, acaba gerando vários transtornos mentais por causa dessa comparação. Já o Twitter é diferente, pelo menos era, que agora eu não sei o que tá virando o Twitter, mas o Twitter sempre foi mais ácido, né? O Twitter nunca foi pra ser feliz, é pros revoltados reclamar, é isso, é a minha rede social favorita. Era, né, Elon Musk? Era a minha rede social favorita. E por quê? Porque o Twitter é um exercício antropológico, você vai ver várias notícias e você vai ver, assim, desde as coisas mais engraçadas do mundo, que o brasileiro é a arte de fazer meme, a gente é maravilhoso. Mas até opiniões mesmo. Você vai conseguir entender opiniões diferentes em relação à mesma notícia, em relação ao mesmo, né, insight, enfim. Ou algum acontecimento, fora que você tem ali os trends que, cara, não conseguiu ler nada no dia. Você vai nos trends ali, você sabe tudo que tá acontecendo no mundo no dia. Então, isso gerava um tipo de engajamento que eu achava mais produtivo do que o Insta. Fora que eu gosto desse humor mais negro, né? Eu acho engraçado. Então, eu me divertia mais no Twitter do que todo mundo acha lindo, todo mundo feliz. Mas eu gosto de ver ali umas coisas mais ácidas. Mas também fomenta, enfim, né? Todas as redes sociais, elas têm uma lógica de funcionamento que, infelizmente, porque elas precisam monetizar, infelizmente, nem sempre ela tá servindo a sociedade como poderia, entendeu?
É legal a ótica que você traz para os temas, porque acho que teu perfil de inovadora, você acaba ponderando os prós e contras, né? A gente sempre tá avaliando, parece professor, né? Sempre mas é legal. E você falou uma frase que me chamou a atenção, que é a criatividade, ela vem com repertório. Isso. E aí, com base nisso, eu queria te fazer uma pergunta de você fora do Deloitte, né? De onde vem esse repertório? É viagem? Quais são teus hobbies? O que você faz? Eu vou dar várias dicas práticas para melhorar a criatividade, que são ótimas. Escovar o dente com outra mão ajuda muito. Ou fazer qualquer atividade rotineira que você faz em geral com uma mão, fazer com a outra ajuda também. Você faz isso no dia a dia? Desenhar, porque o lado do cérebro que a gente usa para desenhar é diferente do lado analítico. E como a gente é criado para atrofiar o lado criativo do cérebro e para usar o lado analítico, a gente tem um lado super musculoso e o outro atrofiado. Basicamente é isso. Porque o cérebro, no fundo, você tem que fazer musculação com o seu cérebro, né? É isso. O cérebro, ele tem que ser estimulado. Ele é como qualquer outra coisa no seu corpo, né? Se você não usa, você não consegue estimular. E qual que é o grande ponto? Quanto mais você vai ensinando o seu cérebro a ter perspectivas diferentes, aí eu já vou entrar na questão dos conteúdos também, mais ele te ajuda a criar cognições diferentes. E é da cognição diferente que vem a criatividade. Então, como eu falei, né? Escovar o dente com a outra mão, desenhar. Pode ser assim, uma joaninha, mas todo dia desenha alguma coisa. Fazer caminhos diferentes. Todo dia eu faço caminho pro meu trabalho igual. Não, tenta fazer um caminho diferente. Não entra no automático ali, forçar a sua cabeça a pensar. Num território que seja seguro, sai andando sem rumo. Ajuda também a inspirar o cérebro. Tudo que é relacionado à arte. Museu, exposição, história. Tudo que é relacionado a conteúdo artístico, em geral, estimula o lado criativo. Seja você fazendo arte, seja você admirando arte. Leitura. E aí, leitura dos mais diversos. Desde ler romance, ficção, livro técnico, poema. Depende muito do que você goste de ler. Mas também ler sobre coisas que você não esperaria ler. Eu sou muita pessoa você já percebeu, né? Do meio do caminho. Então, em tudo, assim, por exemplo, você vai ver, eu fiz toda a educação formal, graduação, mestrado, doutorado. Aí muita gente me fala, nossa, mas você é da inovação, você não acha careta fazer doutorado e tal, que é tão formal, tem todos os ritos super formais. E eu falo, gente, pra mim é um exercício de humildade e resiliência. Eu tenho um amigo que é Ironman, eu brinco com ele que o doutorado é o Ironman do cérebro. Porque você é constantemente exposto a muito conteúdo que você não tem capacidade de entender. E que você tem que sentar e estudar. Estudar um texto difícil requer uma humildade muito grande. Porque a gente está muito acostumado com o livro de aeroporto. Sim. Nada contra o livro de aeroporto. Mas a gente não está acostumado a ter que sentar e ler uma página e não entender nada. E ter que voltar naquela página. Ter que voltar e ter que parar a sua cabeça e falar, peraí. Desafiar o seu cérebro a entender coisas mais robustas. E aí o doutorado traz uma disciplina que normalmente eu não teria. Porque aí eu vou ter um orientador ali me escotando, eu vou ter que fazer, né? E tem todos os ritos que você tem que fazer. E tem toda uma lógica de como fazer. Você não pode simplesmente chegar e dar a sua opinião. Você tem que estudar tudo que já falaram sobre esse tema na história da humanidade até hoje para você poder dar a sua opinião. Então, te ensina a respeitar. E não é tão diferente para fazer inovação nas empresas. Não adianta você chegar e tentar revolucionar tudo. Eu sou o dono da verdade, cheguei aqui brilhante. Não. Você já acabou te dando muita base pro tenta trabalho entender o que as empresas já fizeram. Tenta entender como elas... Se tem uma empresa viva hoje, com certeza ela inovou. Pode ser incrementalmente, ela criou um produto em algum momento. Ela sabe fazer o trabalho dela. Respeite essas pessoas também. Respeita essa história também e tenta achar o que você traz a mais. Então, assim, eu amo a educação não formal. Tanto que, se você olhar, eu também já fiz um monte de curso de curta duração, porque eu adoro estudar. E aí, o ponto do repertório, eu adoro estudar. Nunca parei de estudar, nunca vou parar, eu amo. É o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Pena que estudar não dá dinheiro, né? Mas é o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Mas dá, né? Porque você chegou onde chegou, porque você estuda muito. Depois você usa, né? Você aplica. Mas assim, o ato de ler, ninguém te paga pra ficar lendo, entendeu? Ou te paga bem pra ficar lendo. Mas te ajuda a ser menos intolerante. Você fica muito mais... aberta. Você fica muito mais flexível, muito menos... Eu sou muito contra verdades absolutas. Em qualquer sentido que seja, sabe? Eu acho que a verdade, ela sempre é uma percepção.
Sim. de alguém em relação a alguma coisa. Sim. E eu posso ter ambiguidade, eu posso ter duas verdades coexistindo porque elas são tocadas em narrativas diferentes. Perfeito. E hoje, além de ser executiva, você também é professora, você também é colunista. Como que você lida também com esse outro lado, e mãe. né? Mãe. Conta pra gente. É. E até eu acho que depois da maternidade, o que isso ressignificou Isso, pra você, né? Eu E como brinco, que é o seu estilo de professora, o seu estilo de ser mãe? Como Tá, vamos lá. Eu brinco que depois de ser mãe, eu não lido, né? Eu sobrevivo, porque é muito assim. Eu falo, eu tô sempre decepcionando alguém. Ou eu sempre queria ser uma esposa melhor, eu queria ser uma mãe melhor, eu queria ser uma profissional melhor, eu queria ser uma professora melhor. Mas eu tenho aprendido a ser gentil comigo. Eu sei que eu tô fazendo o melhor que eu consigo. Eu tô literalmente me matando para fazer isso tudo. E Me ainda matando, tá aqui, não. muito obrigada. Me Quase matando 8 não, da porque eu noite. amo. Eu amo o que eu faço, então tá tranquilo. Mas mesmo amando, às vezes você quer fazer nada, né? Às vezes você quer descansar. Sim. E eu não tenho tempo de fazer nada. É isso. E às vezes eu me obrigo a ter este tempo por gentileza comigo mesma, porque senão eu vou enlouquecer. Mas realmente é uma questão de, otimização das coisas. Eu brinco que eu faço um monte de coisa, mas no fundo é a mesma. Por quê? Eu peguei um assunto na minha vida, que é inovação. E sabe aquele negócio que falam, você mata o porco, você usa a pele, você tira o bacon, você faz tudo com o mesmo animal que morreu? Uhum. O que eu estudo de inovação eu uso pra tudo. No fundo é tudo a mesma coisa. Sim. O que eu Destrincha. estudei Você no mudou doutorado isso. é o que eu escrevo na coluna, é o que eu faço com os meus clientes, é o que eu dou aula. Para pessoas diferentes, muitas vezes. Exato, Mas eu mudo o adequando. formato, mas o conteúdo é o mesmo. Uhum. E o conteúdo fica melhorando porque eu sou uma professora que tem vivência prática, ajuda muito. Exato. Eu sou uma consultora que também dá aula, ajuda muito. E um então, ajuda o outro, soma o né? outro. Eu sou colunista, então eu tenho que escrever sobre aquilo que eu tô vendo no mercado e sobre aquilo que eu tô estudando. Então, não é que são carreiras paralelas. É uma carreira só, que eu acabo entregando em formatos diferentes e que me ajudam a potencializar em todas elas. Eu falo, não é que eu tô fazendo manteiga, eu não tô fazendo curso de culinária, entendeu? Tudo que eu faço tá no mesmo assunto. Porque senão eu não conseguiria fazer tantas coisas. Eu acho que essa, pra mim, é o supra-sumo. De eu conseguir conciliar todos esses pratos. Segundo, eu não tenho problema nenhum em delegar o que possa ser delegado. Então, assim, eu não tenho aquela necessidade que eu tenho que fazer tudo, porque senão eu ia ficar maluca. Então, eu sei o que eu tenho que fazer e o que eu sou completamente ok de outras pessoas resolverem. Você sempre foi assim ou foi algo que você teve que desenvolver? Eu sempre fui bem desapegada. Tá. Eu acho que porque, no fundo, eu sempre trabalhei com pessoas que eu confio muito. E se você confia nessas pessoas, é muito fácil você não se sentir ameaçado ou não ter nenhum problema de trabalhar em conjunto. E a grande maioria do meu time, a gente tá junto há 12 anos. Então, assim, a gente se conhece de trás para frente para trás. Então, flui muito fácil. E a gente já sabe o que um é bom, o que o outro é e o que é muito ruim. Então, tem coisa que nunca vão pedir para mim, tem coisa que eu nunca vou pedir para tal pessoa, porque a gente sabe o que cada um coloca ali de contribuição. Isso ajuda muito também. Uhum. E aí, falando de maternidade, é sempre um desafio, porque é o maior amor da sua vida, você sempre quer fazer mais, mas ao mesmo tempo você não quer se invalidar como pessoa também, você tem o valor que você traz para o mundo, que você já entendeu na sua cabeça de outras formas. Então, por exemplo, eu tenho amigas que são mãe full-time completamente realizadas fazendo isso, e que não se veem no mercado de trabalho. Mas tem pessoas como eu e outras amigas que, se eu não trabalhar, eu acho que eu perco parte da minha identidade. Porque parte da minha identidade está em trabalhar também. Então, eu tento sempre conciliar isso para quê? Eu acredito que filhos felizes são filhos de pais felizes. Uhum, com certeza. Se você abre mão da sua vida inteira para ficar com seu filho, mas isso não é autêntico para você, não é sucesso para você, você vai projetar nele uma culpa que ele não deveria carregar. Você vai projetar nele uma culpa que é sua e que ele não tem nada a ver com isso, sabe? Então é muito mais de você se conhecer, você entender o que é valor pra você e naquele tempo que você tem com seu filho, você ter um tempo de qualidade, mas você entender que você não é uma Mulher Maravilha, você não é 3, né? Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então o que eu tento fazer é ter algumas rotinas que eu faço sempre. Então, por exemplo, eu sempre coloco a Manuela pra dormir, todas as noites, porque é o momento que a gente fica junto, tal, não sei o quê, que cria um vínculo. Quando eu consigo, eu levo na escola, eu tento buscar na escola. Eu tento participar da rotina dela no dia a dia. Fim de semana, a gente não tem babá. E à noite, a gente não tem babá, até porque eu falei ali das 4 da manhã. Por uma decisão nossa, porque a gente pensou assim, não trabalhar não é uma opção pra gente. Uhum.
Se no único turno que a gente não trabalha, ela chora e não vê a gente, qual que é o vínculo real? E nada contra quem tem babá à noite, tá, gente? Mas qual que é o vínculo real, 1 para 1, que ela vai criar comigo de eu choro, minha mãe aparece, sabe? Que pra mim era importante. Pode ter muita mãe que não é, e tá tudo bem, gente. É horrível trabalhar cansada. Eu entendo também. Eu sou muito no meio do caminho, né? Eu entendo também. Você sabe que funciona pra você. Mas pra mim... Sem julgamento nenhum. Exato. Eu fiquei 1 ano e 10 meses sem dormir, porque foi o tempo que ela levou pra dormir a noite inteira. Agora ela já dorme a noite inteira, exceto a noite passada. Mas eu não me arrependo. Foi muito cansativo, mas eu tenho um vínculo com ela que eu sei que foi construído nessas várias noites em claro juntas. Que era o momento que eu tinha. Eu não tinha opção de não trabalhar. Eu até brinco, adoraria trabalhar por esporte. Eu sou herdeira e eu vou trabalhar só naquele pedacinho que eu amo. Não vou fazer várias outras coisas que eu sou obrigada a fazer. Mas eu não nasci nessa situação. Eu preciso trabalhar. Né? Eu preciso pagar as contas, eu preciso trabalhar. Então, eu não trabalho só no que eu amo. Eu trabalho no que eu amo e em todo o resto que é necessário que eu não amo, mas que eu tenho que fazer porque eu preciso sobreviver. E sustentar uma criança, né? Então, eu consigo hoje separar bem. O que é difícil é a culpa que a mãe, em geral, sente. Porque a sociedade é feita de uma forma para a mãe sempre se sentir culpada. Se ela tá trabalhando, ela é culpada porque ela tá deixando o filho em casa. Se ela tá com o filho em casa, ela é culpada porque ela não tá trabalhando. Se ela... Qualquer coisa, assim. Você nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A sociedade já é dura com as mulheres, é mais dura ainda com as mães. Existem uma série de expectativas de uma mãe. E aí você começa a se cobrar também, né? Você começa você não quer frustrar seu filho. E até você se conhecer como mãe, que é diferente de se conhecer como mulher, e você estar ok com as suas decisões como mãe, também é um processo. De autoconhecimento, de autoconfiança, de intuição, né? A gente não treina tanto a intuição, mas a maternidade é extremamente intuitiva. E aí eu que sou engenheira, racionalzona, foi difícil pra mim no início. Às vezes ela chorava, eu achava que eu sabia o que era. As pessoas falavam que era outra coisa, mas no meu coração eu achava que era outra e eu tava certa. Mas eu não sabia explicar por que eu tava certa. Eu tô certa porque eu sou mãe dela, então é criado pra isso. Mas é um processo você entender que você tem esse nível de poder. Porque é muito estranho, né? Eu falava isso, gente, eu fiz uma pessoa. Não é esquisito de pensar assim? Eu sempre paro pra pensar, gente, um fêmur pede pra eu racionalmente, né? Córtex pré-frontal, me dá todos os pedaços, fala, constrói um ser humano. Eu não sou capaz de fazer isso, racionalmente. Mas de alguma maneira, o meu subconsciente, com eu dormindo, foi capaz de criar um ser humano perfeito, completamente funcional. Como que eu tenho essa capacidade? Eu nem sei que eu tenho essa capacidade, entendeu? Não é meio mágico o negócio. E eu ficava muito impressionada com isso. Quando eu ia em cada ultrassom e falava, agora tem um fêmur. Como é que eu fiz um fêmur, sabe? Agora tem um rim. Eu achava a coisa mais impressionante do planeta, porque é completamente irracional. E aí você começa a entender que a gente valoriza demais o lado racional do nosso cérebro. O lado não racional do nosso cérebro é muito mais competente do que o lado racional. E como que você chega nesse lado não racional? Muitos anos de terapia, porque você traz pra gente, eu acho que uma autoconfiança, autoconhecimento que realmente, assim, é impressionante. Então, acho que vale a pena falar desse lado do qual exercício, sabe, pra chegar nisso. E outra dúvida até, era seu sonho ser mãe? Você sempre Nossa, teve isso esse é sonho? ótimo, isso é uma ótima pergunta. Vou responder as duas, que elas são até interligadas. Eu tenho uma história de vida muito complexa. Eu sou órfã, então eu perdi minha mãe muito cedo, eu fui criada part-time pelo meu pai, que era empreendedor maluco, a inovação. E ele criava várias empresas que faliam, criava e faliam, e sumia no mundo para criar as empresas dele. Então eu fui criada muito largada, muito sozinha. Com irmãos ou... Eu tinha uma irmã mais velha, tenho ainda, tadinha, eu tenho uma irmã mais velha. Só que a minha irmã mais velha, cada um lida com essas coisas de forma diferente. Sim. A minha mãe morreu muito cedo, a minha irmã se tornou muito fanática religiosa, virou Testemunha de Jeová, muito concentrada naquilo. E eu fui para um caminho mais de ler, virei a louca do livro. E eu estudei escolas públicas a vida inteira, nasci num bairro de periferia de Belo Horizonte. Até na faculdade, estudei sempre em escolas públicas. E tudo foi muito construído. Eu lembro que quando eu estava na 8ª série, eu queria tentar a Cefet. E eu já era 2 anos mais jovem que todo mundo da minha sala. Cefet era um colégio técnico. Não sei se tem aqui em São Paulo. Tem? Acho que não, né? Acho que não. É um colégio técnico em Minas muito bom, muito concorrido, que em geral é a porta de entrada para o UFMG, que é a melhor faculdade ali de Minas. E eu queria muito fazer Cefet.
E aí, quando eu sabia que meu pai não tinha grana pra pagar cursinho preparatório pra mim, então eu fui fazer uma prova de bolsa de estudos escondida, porque eu falei assim, eu tinha 12 anos. Fui fazer a prova escondida, porque se eu ganhasse um desconto bom, eu pedia. Uhum. Se eu não ganhasse um desconto bom, eu nem pedia pra ele não ficar triste. Uhum. E aí, fiz a prova e tal. Quando eu fui lá buscar meu resultado, eram 600 crianças. Eu passei em primeiro lugar, eu ganhei Nossa. tudo de graça. Eu ganhei a apostila, o curso, etc. Meu pai ficou Sensacional. super feliz. E aí, passei no Cefet, entrei no Cefet, depois passei na FMG e fui estudando. Comecei a trabalhar com engenharia. Logo ali no início da minha carreira, quando eu tava recém-formada, meu pai descobriu que eu tava com câncer. E era um câncer muito pesado e só tinha eu pra financeiramente ajudar, porque a minha família é super simples. Eu tenho tio, assim, semi-analfabeto, entendeu? Eles não têm ideia do que eu faço, assim, é muito engraçado. E não mesmo. E aí, só pra abrir um parênteses, outro dia minha tia falou comigo, mas você vende o quê? Aí eu falei assim, tia, eu faço inovação e tal. Tá, mas é o quê? Ela queria um produto, entendeu? Sim, Mas você sim. faz o quê? Você vende o quê? Aí eu falei, tia, eu vendo... Tangibilizar. Eu falei, tia, eu vendo PPT. É isso, eu vendo PPT e conselho. Aí ela falou assim, e pagam pra você fazer isso? Eu falei, pagam, tia, pagam bem pra fazer isso. Mas é isso, entendeu? Uma família super simples. E aí meu pai teve câncer, eu era a única pessoa que tinha nem era, tinha, né, já era júnior, mas tinha alguma condição de ajudar. Me endividei até o pescoço pra pagar a doença do meu pai, o máximo que a gente Sem plano de conseguiu. saúde. Nada, SUS, assim. Empreendedora. Era pegar empréstimo num difícil. banco pra pagar o outro, pra pagar o outro. Quando meu pai morreu, eu ainda fiquei 2 anos e meio pagando dívida. Nossa. E eu lembro que quando meu pai faleceu, eu tinha 20 anos, e ele já não tinha me criado muito presente, eu sempre fui muito responsável por mim mesma, sabe? Eu morei sozinha dos meus 14 aos meus 18 anos, porque meu pai estava empreendendo em outra cidade. E eu fazia tudo sozinha, eu era bonitinha, eu ia pra escola, eu assistia a aula, eu voltava, eu estudava à Já tarde, tinha eu fazia, disciplina. eu fazia meu almoço, eu fazia minha janta. Hoje eu olho e falo, meu Deus, que doida, Como, né? Que doido ele, mas meu Deus, que concentrada, porque Com certeza. é uma loucura, assim, você larga um adolescente sozinho pra se autocuidar. Eu lembro de madrugada, eu morava no bairro periferia, era Você morava com a perigoso. sua irmã? Não, sozinha, minha irmã já você tinha morava casado, minha sozinha. irmã casou super Tá. cedo. Eu lembro de madrugada, assim, eu com 15 anos, sentindo dor e no hospital sozinha a pé, bairro de Gente, periferia. nossa. E aí pegando os remédios tudo e voltando a pé sozinha pra casa e rezando pra ninguém me atacar. Era isso. Então eu tive que crescer muito cedo. Porque eu sempre fui responsável por mim. E quando meu pai faleceu, minha família não tinha muita gente pra ajudar ninguém, então ficou tudo pra mim. E eu percebi que eu não tinha pra onde voltar. Eu falei assim, gente, se eu perder o emprego, eu viro mendigo. Eu não tenho pra onde voltar. Se eu não tiver como pagar meu aluguel, eu não tenho uma casa pra voltar, entendeu? Então não pode dar ruim. É isso, não podia dar ruim. E aí eu foquei no trabalho enlouquecidamente, engoli qualquer sapo que tivesse que engolir, porque eu não podia perder o emprego. Eu preciso não virar mendiga. A minha meta era essa, era não virar mendiga. O resto foi lucro, assim. Mas a minha meta era só não virar mendigo. Porque eu não tinha pra onde voltar. Eu não tinha uma família que me sustentasse, eu não tinha nem pai nem mãe, eu não tinha pra onde voltar. Sabe o que é mais impressionante da história? É que você nunca se colocou no lugar de vítima. Não, eu não conto minha história pras pessoas, inclusive. Tanto que a gente tá falando que até agora eu nunca entrei. Eu te conheço há séculos e nunca entrei. Exato. Não, eu tô aqui só, nossa, nunca pude imaginar. Por quê? E aí eu vou abrir um parênteses muito grande. Eu odeio aquela história do self-made que vira desculpa pra gente não ajudar as pessoas. Sim. Pra falar assim, se você tiver força de vontade, você vai conseguir. Cara, você não deveria ter que passar pelo que eu passei. Então eu não gosto de usar a minha história como âncora pra esse tipo de pensamento de, tá vendo? Ela nasceu na periferia, estudou escola pública a vida inteira, virou C-level numa das maiores empresas do mundo. Comi o pão que o diabo amassou, tomara que ninguém tenha que passar por isso. É isso. Então eu nunca me ancorei nessa narrativa, não porque eu tenha vergonha da minha história. Durante muito tempo eu tinha, eu vou chegar nesse parêntese aí pra vocês também. Tô até olhando o tempo ali, ai meu Deus. Gente, Mas mas já passaram 50 minutos, eu queria mais 50. Mas Eu também, só continua. qual que é o ponto? Eu comecei, então, a ter esse foco muito grande de, cara, eu tenho muitas dívidas pra pagar. No final do câncer do meu pai, ele tinha que usar um adesivo de morfina que custava R$800 cada adesivo. Ele tinha que usar um por dia. Eu ganhava R$3.000 de salário por mês. E ele passou alguns meses assim. Então, assim, o meu salário não pagava uma semana do tratamento. E eu não sabia mais, no final, eu não tinha pra que banco pedir empréstimo. E eu não sabia mais como que eu ia fazer. Porque eu falei assim, eu comecei a rezar pra Deus. Ou sara ele, ou leva, porque eu não sei o que fazer. Mas, assim, enfim.
E aí, o que aconteceu? Como eu tive uma história de vida de muita garra, luta e... Poxa, eu entrei na faculdade, eu morava no Barreiro, que é esse bairro de periferia, eu estudava na UFMG, que é na Pampulha. Eu tinha que pegar 3 ônibus pra ir, 3 ônibus pra voltar e ainda subir um barranco, todos os dias. Meu pai não tinha dinheiro pra me dar o ônibus e a comida. Ele me dava só o ônibus. Então, o que eu fazia? Eu estudava as matérias antes, eu dava aula particular para os meus colegas de classe para eles pagarem o meu almoço. Nossa. E aí, como eu tirava nota boa, porque eu fui medalha da faculdade, eu tirava nota muito boa, porque eu estudava muito, depois eu virei monitora da faculdade. Então, semana de prova, eu ajudava os alunos a estudarem pra prova. Desde então, tudo complementar, Exato. né? Eu sempre fui muito empreendedora nisso. Eu ia dando exato. meus bicos ali, eu dava aula particular pra um, aula particular pra outro. É o espírito da sobrevivência, literalmente. No espírito da sobrevivência. E aí, à medida, quando eu fui ficando mais velha, você falando da maternidade, eu tinha pânico de ser mãe. Eu falava, não é pra mim. Porque eu pensava, gente, se eu tenho medo de eu virar mendiga, imagina eu ter outro. Entende? Tipo, aí é 2 pra potencialmente virar mendigo. Então eu tinha muito medo. Eu tinha 2 medos. Eu tinha medo de amar nesse nível e perder mais alguém. E eu tinha medo da responsabilidade de não pode dar errado mesmo. Porque hoje, se não der muito errado, sou eu ferrada. Mas se der muito... Desculpa a expressão. Somos nós 2. Ou nós 2, né? Não sabia. Então eu falava o contrário. Eu falava, não nasci pra ser mãe, não é pra mim, meu foco é carreira. Mas é porque eu tava nessa bolha da sobrevivência. E aí eu tinha um problema em relacionamentos que era, eu não deixava ninguém entrar. Nossa. Qualquer cara que eu ia Eu namorar, me identifiquei. ele se aproximava um pouquinho, eu afastava. Porque eu tinha medo de perder, eu tinha medo de sofrer. E aí é engraçado que o meu marido, ele era meu amigo antes da gente namorar por alguns anos. E ele falava, você não deixa eu entrar na sua vida. Me deixa te ajudar, sabe? Me deixa te ajudar. Mas ele teve essa percepção. Eu tinha problema. Ou não? Já, eu fazia terapia já há um bom tempo, tá. né? Ele falava isso, ele falava muito, aceita ajuda. Você não tá mais nesse modo, desliga o modo sobrevivência, já deu tudo certo, sabe? Você vinha naquele mood. Porque depois mesmo eu construindo patrimônio, comprando coisas, investindo, tendo a minha, né? Hoje eu tenho uma segurança financeira. Hoje, se eu perder todas as minhas fontes de renda, tá tudo certo. Eu continuo tendo renda. Eu não vou virar mendiga. Então você baixou a guarda por conta dele? Por conta dele, porque... Quer dizer, por conta própria, né? Porque você foi aprendendo a se vulnerabilizar. Mas assim, o que era o ponto? Eu amo meu marido mais tudo na minha vida, né? Ele é meu melhor amigo, ele me deu a família que eu sempre sonhei ter. Porque família italiana você conhece, né? Sim. Eu carente órfã com a família. Carente órfã com a família que é pura pegajosidade. Eu amo, né? Eu amo. Barulhentos, amorosos. Festa, te gritaria. agarram o tempo inteiro, tudo que eu queria, né? Um sonho da minha vida. E aí, quando eu comecei a perceber que o fato de eu ter, né, passado por tantas coisas me fez me fechar demais, eu comecei a ir dando uma chance, assim, vou confiar um pouquinho, se trair minha confiança, vamos ver. E ele foi sempre correspondendo. E como eu falei, eu já era amiga dele há um bom tempo antes, então isso ajudava também, a confiança já estava construída. E aí, quando eu comecei a conviver com a família dele, ele tem sobrinhos pequenos. E eu nunca tinha convivido muito com criança. E criança é maravilhoso, eles são engraçados, eles são animados. Então eu falei, não é que eu tive desejo de ser mãe, eu tive desejo de ser mãe de um filho dele. Porque eu queria ter um projeto de criar uma pessoa junto com ele, era isso. Gente. E aí eu me apaixonei pela ideia. E aí é muito engraçado que depois que você vira mãe, cura isso tudo, é muito louco, né? Aquele medo que eu tinha, né? o medo que eu tinha de amar, gente, eu amo essa menina que assim, é visceral, é com toda a minha alma é dessa criança, entendeu? É completamente eu que era toda controlada nos meus sentimentos, é completamente descontrolado. E é maravilhoso. Então, mas de novo, é muita terapia, muita reflexão, muita meditação, muito autoconhecimento e muita luta, né? Eu acho que esses problemas corporativos que eu brinquei aqui no início, que eu falava, gente, eu não sou tão sedutora assim. Eu sempre levei grandes problemas corporativos de maneira leve, que a minha vida foi muito mais sofrida que isso. Então, fofoca corporativa, não sei quem tá com raiva de não sei quem tá tentando passar por cima de não sei quem. Eu nem escuto. Eu não tenho tempo, assim, sendo muito realista, porque eu quero fazer tantas coisas, eu tô ocupada com tantas coisas. Exato. E eu já passei por tantas coisas que não me afetam muito, assim, eu realmente acho besteira. Eu falo, ai, gente, pelo amor de Deus. Eu criei 3 regras, eu sempre falo isso. Principalmente na época da empresa anterior, que quando eu fui promovida virou, tipo, uma super fofoca. Eu criei 3 regras na minha vida, sempre que alguém ia falar, falaram de você pra mim. Eu falava, primeiro, e as 3 tinham que ser verdade. Foi você que ouviu? Ou alguém te falou que ouviu? Foi de primeira mão ou de segunda mão? Foi de segunda mão, já não quero saber.
Segundo, é verdade? Ou é só caluniando? Estão falando que eu faço uma coisa que eu nunca fiz? Ou estão falando uma coisa que é verdade, que eu faço mesmo? Terceiro, eu posso melhorar? Eu posso mudar isso? Senão não me conte. Se as 3 não forem verdade, eu não quero saber. Perfeito. Porque não vai mudar nada na minha vida, além de me deixar pra baixo. Nada na minha vida. Exato. Então eu prefiro não saber. E até hoje, assim, eu não alimento fofoca, eu não alimento mimimi. Eu não tenho tempo pra mimimi. Ainda mais agora que eu tenho filho. Pelo amor de Deus, gente. Tem muita coisa pra fazer. E eu sempre fui focada nisso. E o que eu percebi é que quando você foca em fazer coisas pelo valor que elas criam, e você efetivamente gosta de pessoas, você é empático, você tenta fazer o esforço de entender as pessoas, a carreira vem. Eu nunca pedi um aumento, eu nunca pedi um cargo. Falam assim, ai, foi a primeira Chief Innovation mulher. Eu descobri isso quando eu tava no cargo, eu não sabia. Não é que eu cheguei e falei assim, eu quero ser Chief Innovation e quando eu for, eu serei a primeira mulher. Não é um plano assim, tipo, do Cebolinha, né, de conquistar a rua. Não é isso. Foi fruto do seu trabalho. Você vai vivendo, você vai fazendo as suas coisas, você vai entregando. Você vai fazendo as coisas com propósito, com amor, com dedicação. E vai acontecendo, sabe? Aí quando você fala, nossa, que legal, era a primeira, uau! E você fica feliz, mas é meio que, não é a meta em si, é a consequência. Sim. Eu acho que pra mim sempre foi a consequência. E eu acho que por isso que eu não sou tão apegada assim também. Se hoje eu sou, amanhã não for, tá tudo certo. O meu valor como ser humano, eu não dou pelos títulos de fora. Eu gosto de estudar, eu gosto de trabalhar, eu fico super feliz com as oportunidades que eu tenho. Mas esse currículo não é quem eu sou. É muito mais do que isso. Aquilo ali é tudo que eu estudei, tudo que eu trabalhei, pô, legal. Tinham várias perguntas que a gente ia fazer e com certeza agora nem... Ai, gente, Não desculpa, já cabe. passamos. Não, imagina. Eu ia falar assim, o que você trouxe é muito mais forte até do que... É o que você falou, não é só o que tá no seu currículo. Você é tão mais, você inspira tanto com a sua própria história que é muito mais do que... Como que é o seu dia a dia, né? Mas como você chegou até aqui? Como que você virou a Gláucia? Como que você inspira outras pessoas e tá inspirando também a sua filha? Isso é muito legal. Eu acho que justifica muito o dia de hoje a gente ter criado esse podcast, sabe? Com certeza. Porque, no final das contas, sempre foi para inspirar outras mulheres. Porque a gente acha que precisa ter mais referência como porta-voz dando a cara para que outras mulheres possam entender que, sim, tem espaço, sabe? Dá para chegar lá, seja o que for chegar lá, né? Porque cada uma que tem é seu sucesso pra objetivo. você, né? Que é pra cada um, né? Então, só te agradecer, assim, imensamente por ter vindo hoje. Foi realmente super inspirador e me tocou muito. Assim, muito obrigada. Obrigada, gente. Eu que acredito. E assim, Gláucia, você conseguiu tangibilizar o fazer diferente faz diferença. Total. Né? Porque você sempre acha uma forma diferente de fazer tudo que você faz. De que forma que eu posso fazer diferente? De que forma pode ser complementar? De que forma que eu consigo encaixar tudo para ter um resultado positivo, que na verdade é consequência de tudo que você faz, sem ter necessariamente uma meta específica. Então, e você falou uma frase que me chamou a atenção e que eu acho que é legal a gente finalizar com ela, que é achar o conforto no desconforto, né? Eu acho que isso é um baita aprendizado. Então, mais uma vez, obrigada por ter participado. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Foi incrível. Obrigada, pessoal. Parabéns pela sua história e por quem você é. Ai, obrigada. Tô até sem graça. Tchau.